Estamos de volta no Arena Livre. O nosso entrevistado de hoje, o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, que é autor do livro Não se Desespere, Provocações Filosóficas. A sua pergunta, deputado Carlos Gianazzi. Mário Sérgio, eu quero aqui discutir o mesmo capítulo que o Marco Aurélio discutiu, isso é culpa do governo. Você disse que a cidadania não se esgota, não se resume à eleição. Como você disse que a educação não se resume à escola, né? Ela extrapola isso e a cidadania também extrapola não só a eleição, mas as nossas próprias instituições públicas. Eu queria saber de você o seguinte: nós estamos vivendo um momento diferenciado hoje, com novos movimentos sociais surgindo, com uma descrença muito grande nas instituições, nos sindicatos, nas associações, nos partidos políticos. O Estado hoje, na verdade, o parlamento não tem se representado mais os verdadeiros interesses e as necessidades da população. Por isso que nós temos grandes movimentos hoje na sociedade sendo organizados de uma forma independente, por fora dos sindicatos, por fora dos partidos políticos. Como que você vê esses novos movimentos de ocupação de praças, questionando essa crise econômica na Espanha, na Grécia, no Chile, nos Estados Unidos e no Brasil também? Eu vejo com uma expectativa extremamente positiva, que embora nem todos esses movimentos sejam capazes de dar vazão eficiente àquilo que estão fazendo, porque nem sempre fazer um manifesto pela internet chega ao lugar. Muitas vezes a pessoa faz uma mobilização, né, meramente virtual e se satisfaz achando que já participou só porque assinou um abaixo-assinado contra, né, o uso de amianto no estado de São Paulo, ou porque não admite, né, que se use trabalho infantil. Não basta isso. É preciso que se transforme aquilo que é essa organização num passo efetivo de mobilização. Agora, eu tenho uma visão muito positiva, porque embora vários movimentos, como o deputado lembrou, venham fora do partido, fora do sindicato, não veio fora da política. Ele continua na política, só que numa outra direção. E eu acho que isso é extremamente positivo, à medida em que mostra que o lugar do povo, no sentido até voltando para o grego de novo, é o lugar em que a gente tem a praça. Isto é, seja a praça virtual, com as redes sociais, seja a praça real, em que a gente vai até ela, e vem também a Assembleia, vai a Câmara Municipal em cada cidade, vai até aquilo que acontece dentro de uma estrutura que é mais pública. Eu acho que é uma retomada da ideia de público que é extremamente importante. A gente ainda não sabe lidar com isso de uma maneira tão direta, e nem alguns políticos profissionais o sabem. Às vezes tem medo, né? Não sabe como fazer, vai ter que lidar com esse povo que não está organizado, mas está organizado, só que de um outro medo. De um outro medo, não, de um outro modo. Né? Alguns têm medo desse novo modo. Agora, é uma das maneiras de governo, e a política e governo surpreende em sindicato, em escola e até em igreja. Professor, a política não é coisa para idiota, a religião não é coisa para gente tonta, como o senhor diz no livro, mas ouça a pergunta do deputado Carlos Neder, do PT, sobre o entrelaçamento do governo e a religião. Vamos ouvi-lo. Olá, Mário Sérgio, quero cumprimentá-lo pelo lançamento do novo livro. E eu apresentei em 2009 um projeto de lei que tramita com muita dificuldade aqui na Assembleia e que estabelece o caráter laico das ações em saúde. Teoricamente, nós temos um Estado laico, a educação brasileira é laica, e, entretanto, nós estamos observando cada vez mais a saúde sendo organizada dentro do Sistema Único de Saúde e também na esfera privada, mediante uma orientação vinda de cunho religioso. Então, gostaria de saber como você encara essa questão da possibilidade de nós termos efetivamente a saúde laica no nosso país. Laikos, em grego, significa do povo. Isto é, junto vem a palavra leigo. A ideia de laico é aquilo que se opõe à ideia de sagrado. Desse ponto de vista, quando o deputado Carlos Neder também fala disso, e de saúde ele entende bastante, porque é médico, né, sanitarista, foi secretário de saúde também na cidade de São Paulo. Quando eu era secretário de educação, Carlos Neder era exatamente o secretário de saúde. Muito competente, sabe muito bem que há dois modos onde o laico deve se expressar no campo da saúde. De um lado, respeitando práticas de várias religiões em relação, por exemplo, a uns hospitais públicos ou até aos cemitérios, que infelizmente é uma parte da saúde, porque está numa outra ponta. Quando uma cidade tem um cemitério, não esqueça que é preciso que não haja ali só uma capela com um crucifixo, porque precisa ter lugar para outras práticas religiosas. Tem que ser um espaço ecumênico. Um hospital público pode, sim, ter um lugar para as pessoas orarem, se elas têm isso, mas ele não pode ser marcado exclusivamente por uma única religião. Também a presença das áreas religiosas no serviço de atendimento de saúde
ela é algo ainda no nosso país extremamente conectado. Não há como dispensar. Por exemplo, o que seria da saúde pública no estado de São Paulo se a gente não tivesse as santas casas de misericórdia? Ou o apoio, os hospitais evangélicos, ou os hospitais samaritanos que tem em vários lugares. Então, embora eu tenha total sintonia, né, com o que diz o deputado Carlos Neder, né, é preciso lembrar que fazer laico não significa impedir, por exemplo, e o deputado sabe, que uma instituição religiosa também atue na área de saúde. Significa não dar uma orientação religiosa ao serviço de saúde de maneira que ele não seja privatizado por um dos modos de fé. Não será fácil tramitar esse projeto que o deputado coloca, porque o nosso país é marcado, né, por isso. Nosso estado tem nome de santo. E se São Paulo. Exato. Significa que há todo um entranhamento entre a questão religiosa e o nosso país. Mas é, sim, uma perspectiva necessária, sem retirar aqueles e aquelas de qualquer religião que fazem da ação na área de saúde pública também uma ação de voluntariado e não apenas um negócio, como é em alguns lugares. Por falar em religião, pela oportunidade, a sucessão na Santa Sé, o senhor chegou a falar para o Portal Terra, que há, nos últimos tempos, papados breves, papados mais longos, mas eu gostaria que o senhor ouvisse a palavra, a pergunta do deputado Adriano Diogo, do PT. Vamos ouvi-lo. Mário Sérgio, parabéns, hein, pelo seu novo livro. E que título, hein? Não se desespere. Vamos ver como é que a gente vai achar força para não se desesperar, né? Desesperar jamais, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Mário, é o seguinte, eu sou uma pessoa que sou um filho da Igreja Católica, né? Mas sou um filho bastardo da Teologia da Libertação. Essa semana nós foi lançado lá em Ermelino, Matarazzo, lá pelo Vaticano, um livro sobre Dom Angélico. Dom Pedro Casaldáliga continua perseguidíssimo. E a Teologia da Libertação? Agora, com essa renúncia do Papa, ela vai continuar submetida à agenda do Vaticano, da Anunciatura Apostólica, todos esses bispos perseguidos, né? Dom Angélico ficou 10 anos em Blumenau, Dom Luciano ficou exilado lá em Mariana, não voltou, acabou morrendo na estrada, e tantos outros, tantos outros, tantos outros. Nós vamos continuar sendo perseguidos pela Inquisição, continuaremos nas catacumbas. Você está falando para a gente não se desesperar. E aí, como é que fica? Claro que eu espero que a gente não fique mesmo fora do mundo da esperança. Agora, o deputado Adriano Diogo lembra com muita clareza o quanto que, na expressão daqueles que são católicos ou católicas, né, a teologia da libertação, que veio à tona no nosso país e na América Latina, a partir dos anos 1970, ela, a partir do final dos anos 1970, especialmente no pontificado de João Paulo II, né, ela sofreu um encolhimento a tal ponto que tanto João Paulo II quanto Bento XVI não admitiram mais a nomeação, por exemplo, de bispos, né, nas dioceses que tivesse algum vínculo muito forte com uma teologia que é marcada pelo voltar-se aos pobres, estar mais voltada para as questões sociais e não só para a oração interna, sem abandoná-la. E nesta hora, claro, eu não tenho dúvida de que é necessário que o próximo Papa possa retomar parte do espírito da teologia da libertação. Eu seria esperançoso, deputado Adriano Diogo, ao pensar em algo decisivo, que a forma inédita de sair sem sair, que muita gente diz que ele renunciou para sair, ao contrário, né? Bento XVI, ao renunciar, ficou. Né? Ficou na memória, ficou no debate, ficou na presença política na hora da escolha do seu sucessor. Tem alguns modos de sair em que não se sai. Né? Você diz que sai, e aí porque diz que vai sair, fica. E não fica no governo, mas fica como presença contínua. E a teologia da libertação sofreu muitos impactos. Dom Angélico Sândalo Bernardino, Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Se nós pensamos Dom Luciano Mendes de Almeida, homens fortes, Dom, né, aquele que um dia, né, foi quase Papa em 1978, né, o Dom Aloysio Leucheider, já falecido, quer dizer, uma série de grandes pastores que, no caso da Igreja Católica, conseguiram, tal como é feito, por exemplo, na Zona Leste de São Paulo, pelo grupo do qual também o Padre Ticão faz parte, elevar a vida, em vez de só ficar pensando, eu sou esperançoso. Não acho
né, que o próximo Papa será um adepto da teologia da libertação. Porque todos os eleitores, todos, na sucessão do Papa, todos eles foram nomeados como cardeais, ou pelo João Paulo II, ou pelo Bento XVI. Portanto, a chance, se eles não mudarem a perspectiva, não é tão grande. Mas, embora eu não ache que o Papa futuro vá adotar a teologia da libertação, mesmo se ele não for um europeu, ainda assim eu acho que ela tem um fôlego, porque essa igreja, dos últimos 35 anos, perdeu o território. Deputado Marco Aurélio. Essa reflexão da teologia da libertação ela é provocante, né? Eu também participo da igreja, sou filho da teologia da libertação e eu vi por muito tempo essa perseguição em cima dessa teologia e em cima de todos aqueles que iam nesse caminho, né? Agora, você vê caminho em que uma pessoa possa buscar uma vida religiosa sem que essa vida religiosa esteja ligada às questões sociais? No seu livro, na página 93, Política é Coisa de Idiota, você fala o seguinte: escola não deve partidarizar o debate, mas politizar o assunto, né? Quer dizer, da mesma maneira, é possível uma religião não ter ligação com a questão social? É possível? Impossível, impossível. Por exemplo, uma igreja pode não estar ligada a um partido, embora várias estejam. E várias, inclusive, têm as chamadas bancadas, né, seja no legislativo, né, de um estado, seja no nacional. Agora, a prática religiosa de qualquer religião, ela não está imune de maneira alguma, ela não é blindada em relação à questão social, nem deve ser. Uma igreja, seja qual for, que não se preocupa com a vida das comunidades, com a vida dos seus fiéis e daqueles que estão à volta, de que forma de religiosidade ela está falando? O que ela entende como sagrado, se ela acha que para uns a vida tem que ser farta, uma vida boa, uma vida plena, e para o outro é miséria, sofrimento, dor. Ou uma igreja tem dentro dela um princípio forte que é a compaixão, né, o sofrer com o outro e se alegrar com o outro, ou ela não tem para que sê-lo. Nesta hora, né, uma igreja como a católica, ela precisa sim reorientar esse passo, voltar-se um pouco mais. E uma das coisas que pode até, deputado Marco Aurélio, facilitar isso é uma presença maior do leigo, isto é, daquele que não é ligado ao clero. A admissão, por exemplo, de mulheres no trabalho religioso de forma mais intensa já se ultrapassou. O Papa Bento XVI, ao renunciar, ele não criou só o ineditismo da renúncia, mas ele quebrou também a lógica de que isso não pode ser feito porque está na tradição. Não era tradicional um Papa renunciar, renunciou. Pois bem, quem sabe o próximo pensa assim, bom, não é tradicional mulheres não serem ordenadas, mas como a tradição já foi quebrada, vamos mexer numa outra direção. Porque você, inclusive aqui no livro, você fala a questão dessa politização e diz o seguinte: quando uma pessoa não toma parte naquilo que acontece, ela já toma parte a favor do poderoso. Sem dúvida. Então, se uma pessoa religiosa também não toma parte da questão social, ela está dando a sua parte, a colaboração para continuar como está. Esse livro, Não Se Desespere, ele é publicado pela editora Vozes. A editora Vozes é uma editora franciscana. Aliás, ela é a mais antiga editora em operação no Brasil, religiosa. A sede é em Petrópolis, né, no estado do Rio de Janeiro. E São Francisco de Assis é alguém que, sem dúvida, tem uma orientação imensa nessa história de ir atrás daquilo que ele chamava em italiano de poverello, os pobrezinhos. Ele não está falando só do pobre na marca do econômico, ele está falando do pobre no sentido de desvalido, daquele que não pode participar. E tem gente que esquece um pouco Francisco de Assis e não se preocupa, né, com essas questões do poverello, né, daquele que está ali desse lado. E nesta hora, se diz assim, mas é que eu não quero me meter em política. Só nessa atitude se meteu até o pescoço, porque, como eu disse um dia, numa conversa também aqui conosco, eu dizia, repetindo uma frase antiga, né, que mostra que os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. Toda vez que você diz assim, eu não quero participar, está participando com a não participação. E estará, de forma consciente ou não, ao lado de quem decide. Né? Se aquele que decide sem você, tem que aceitar a decisão que ele tomou. Deputado Carlos Gianazzi. Mário Sérgio, eu também, assim como o deputado Marco Aurélio, o deputado Adriano Diogo, fui formado também nessa corrente da Igreja Católica que se chama Teologia da Libertação, Fé e Política, Comunidades Eclesiais de Base. O fato de eu estar aqui hoje tem a ver com isso. A minha formação política e espiritual, ela teve uma forte influência da Teologia da Libertação. E
E essa teologia ajudou muito na formação de vários movimentos sociais no Brasil, de grandes lutas contra a ditadura militar. Até o próprio PT recebeu influência no início da sua formação da teologia da libertação. Agora, eu achei um grande pecado da igreja reprimir esse movimento, entendeu? Num país pobre como o nosso, um país com uma grande desigualdade social e econômica, eu acho um grande pecado da igreja reprimir esse movimento. Hoje nós temos uma igreja, na minha opinião, altamente alienante, que tem que forma, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista também político, há um rebaixamento, eu acho, na formação das pessoas, e eu acho até um grande pecado, porque o Brasil é um país muito desigual. A igreja tem que participar disso, ela tem o dever de levar o evangelho também para o aspecto social e político, da justiça, da fraternidade e da igualdade. Mas eu acho que há uma concordância aqui entre nós, pelo menos os deputados, em relação a isso, a esse retrocesso, né? Agora, do ponto de vista comportamental e de outros temas, a igreja também tem se mostrado muito conservadora. Acho que tem um pouco a ver com essa crise, com a renúncia do Papa, na questão da homossexualidade, do aborto, da pesquisa com célula-tronco, do papel da mulher na igreja, do celibato. Como que você vê essas questões todas, a igreja? Como que você não acha que ela está muito atrasada em relação a esses temas? Olha, uma coisa é ser conservador, outra coisa é ser reacionário. Qualquer instituição, inclusive um partido político como o teu, como o deputado Marco Aurélio, quer conservar o seu espírito, conservar a sua origem, né, conservar aquilo que fez. Nisso é conservador. Há alguns partidos políticos que são reacionários, isto é, ele retoma algo que já está ultrapassado, que já está arcaico. Esse Papa que renuncia, ele tem atitudes conservadoras e algumas são reacionárias. Mas ele teve também algumas atitudes que são de diálogo com a universidade. O perfil do pontificado dele é muito mais conservador. No entanto, é um mito imaginar que a Igreja Católica, na história, ela é sempre conservadora. Em vários momentos ela foi revolucionária. Quer ver um exemplo concreto? No final do século XIX, toda a elite europeia, a Europa era o centro ainda, era contrária à sindicalização de trabalhadores. E, ao mesmo tempo, negava a possibilidade, né, de se ter uma jornada de 8 horas. Nós achamos muito até 8 horas hoje. Se lutava de 12 para 8. Quem encampou a luta na Europa pela sindicalização? Papa Leão XIII, que fez uma encíclica chamada Rerum Novarum, onde ele defende a sindicalização. Outro exemplo, a República Velha no Brasil, que é de 1889 até 1930, proibia a possibilidade de se fazer o voto das mulheres. Atenção, não é o voto nas mulheres, era as mulheres votaram. O Brasil é o terceiro país do mundo a ter o voto feminino. É o terceiro, isso para nós é uma grande honra. Pois bem, quem encampou a luta pelo voto feminino no Brasil? A Igreja Católica. Ela, portanto, oscila em movimentos desse tipo. Eu espero que o próximo movimento seja revigorar a teologia da libertação no que ela pode ter nos tempos atuais. E aí digo para você, para mim, não se desespere. A saudação. Não posso deixar... Já quer emendar a sua saudação, que eu preciso deixar 1 minuto de considerações finais para o professor. Então, por favor, eu quero só lembrar, não posso deixar de lembrar aqui a figura do Leonardo Boff, que foi duramente perseguido pelo atual Papa. Que, né? foi orientador dele de doutorado. Exatamente. Né? Eu acho que ele teve um papel fundamental. E continua tendo hoje como escritor, como ativista social e ecológico, né? Também. Mas eu quero só agradecer a sua presença, dizer que nós somos seus admiradores, Obrigado. que é uma honra imensa recebê-lo aqui e pela contribuição que você tem dado aí para a educação, para a política e para todas as áreas sociais do nosso país. Muito obrigado pela sua presença. Deputado. Sua saudação, deputado Marco Aurélio. Também quero agradecer muito, agradecer também por essa oportunidade. E quando você falava da igreja que fez posicionamentos altamente revolucionários, eu lembro da CNBB, quantas campanhas da fraternidade envolvendo vários temas sociais, que acho que é um grande avanço também, né? E para terminar, já que você vai ter a última palavra, no seu livro você fala a questão de cidadania e política. Cidadania é uma coisa bonita de se falar, e política é uma coisa feia de se falar. E você fala que as duas palavras significam a mesma coisa. Na sua colocação final... Tanto significa mesmo que civitatem, em latim, significa cidade. E polis, em grego, é cidade, isto é, comunidade. Política e cidadania é a mesma coisa. Por isso que quando a gente fala em cidade do Vaticano, nós estamos falando daquela comunidade religiosa que não se restringe a um território. Desse ponto de vista, é importante lembrar que quando se pensa em religião, religião também é lugar de esperança. Não é um lugar para isso, mas é um lugar especial para isso. Uma pessoa não tem religião, né, apenas porque ela quer ter alguma ligação qualquer. Ao contrário,
Por isso que eu digo no livro que religião não é coisa de gente tonta. Religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é. Né? Gente que é tonta na política, na empresa, no trabalho, né? No mundo da mídia, é tonta também, pode ser na religião. O senhor finaliza o capítulo, inclusive, dizendo que onde houver esperança, há religião. E eu preciso retomar aqui, o senhor falou de São Paulo, eu lembro a carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta, segunda epístola, quando diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É ali que a gente encontra a esperança. Mesmo. Aliás, eu deveria ter colocado esse trecho, você deveria ter me falado antes de terminar o livro, que é o livro uma segunda edição. Numa outra tem que colocar. É isso mesmo. Né? É esperar contra toda forma de desesperança. Né? É ser capaz de lembrar o que um dia escreveu Dante Alighieri na sua grande obra, a comédia, chamada Divina Comédia, quando ele disse que na porta do inferno está escrito: deixai fora toda a esperança vós que entrais. Porque o que é o inferno? O inferno é o desespero. E se você e eu não quisermos o desespero, nós temos que ser esperança ativa. Não é a esperança da espera, não é a esperança do alguém tem que fazer alguma coisa. É a esperança de ir buscar, de ir atrás, de não desistir. Esperançar, como dizia Paulo Freire. Esperançar, ir buscar. Em vez de xingar, né, a escuridão e amaldiçoá-la, acender uma vela. Críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Professor, muito obrigado por sua entrevista, seus esclarecimentos, sucesso em mais essa obra. Muito obrigado também à presença dos deputados. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.